Esta história é um dos mistérios marítimos mais famosos e genuinamente inexplicáveis da história, tornando-a uma fonte de lendas urbanas e teorias assustadoras. Em 4 de dezembro de 1872, o navio de Gratia avistou um bergantim à deriva no Oceano Atlântico, a cerca de 640 quilômetros da costa de Portugal. O navio não respondia aos sinais, o que era estranho, pois estava em condições perfeitas para navegar. A tripulação do De Gratia, liderada pelo capitão David Morehouse, decidiu investigar. Eles abordaram o navio e se depararam com uma cena de arrepiar. Era o Mary Celeste. O navio estava em perfeito estado. As velas estavam parcialmente içadas e o porão estava cheio de álcool industrial, carga valiosa e intacta. Mas a cena se tornou aterrorizante com a ausência de um único ser humano. Os 10 tripulantes, incluindo o capitão Benjamin Briggs, sua esposa e sua filha de 2 anos, haviam desaparecido sem deixar rastros. Não havia sinais de luta ou violência a bordo. A cabine do capitão estava intacta, com pertences pessoais, dinheiro e joias em seus lugares. A comida estava na mesa, como se estivessem prestes a almoçar. A única coisa fora do lugar era um bote salva-vidas que faltava. E a bússola do navio estava destruída. O diário de bordo do capitão Briggs estava na mesa, com a última entrada datada de 10 dias antes, sem menção a qualquer problema. O mistério se aprofundou. O que poderia ter feito uma tripulação inteira a abandonar um navio em perfeito estado no meio do oceano? Teorias assustadoras começaram a surgir. Alguns acreditavam que a tripulação foi atacada por um monstro marinho ou por piratas, mas não havia sinais de dano à embarcação. Outros pensavam que o navio foi vítima de um motim ou de uma briga sangrenta, mas não havia sinais de violência. E, é claro, a teoria mais assustadora é que a tripulação foi levada por alguma força sobrenatural ou por uma entidade maligna que assombra o navio. Até hoje, o caso do Mary Celeste permanece sem solução. Um verdadeiro navio fantasma que continua a aterrorizar e a fascinar aqueles que o estudam. Esta história é baseada em fatos históricos e é um dos casos mais famosos de navios fantasmas. Embora a lenda tenha sido alimentada por elementos fictícios ao longo dos anos, o mistério do desaparecimento da tripulação do Mary Celeste é real e continua a ser um enigma. Esta história assustadora tem origem em 1868, na cidade de Carrollton, Missouri, nos Estados Unidos. O rio Missouri, conhecido por sua força, foi o palco de um dos eventos mais misteriosos e aterrorizantes da história local. O navio a vapor Sultana partiu de Nova Orleans com mais de 2.000 passageiros a bordo, muitos deles prisioneiros de guerra da Guerra Civil Americana, que estavam retornando para casa. Durante a viagem, relatos de um fantasma a bordo começaram a circular. As pessoas afirmavam ter visto uma figura esguia e pálida, com os olhos vazios, andando nos convés superiores, especialmente à noite. Essa aparição, diziam, parecia uma mulher de vestido de noiva, com o rosto coberto por um véu. A tripulação, a princípio, ria dos relatos, atribuindo-os à superstição. Mas o que aconteceu em seguida foi real e assustador. Em abril de 1865, o navio estava a caminho de St. Louis, quando suas caldeiras explodiram de forma catastrófica. O fogo se espalhou rapidamente e o navio naufragou, tirando a vida de cerca de 1.800 pessoas. O incidente é considerado a maior tragédia marítima da história dos Estados Unidos.
A lenda, no entanto, não parou por aí. Após o naufrágio, o fantasma da noiva começou a ser visto nas margens do rio Missouri, perto do local do acidente. Pescadores e habitantes locais relataram ver uma mulher com um vestido de noiva, coberta de lama e algas, caminhando ao longo da margem. Ela parecia estar procurando por algo. O mais aterrorizante foi o relato de um barqueiro que, em uma noite escura, viu a figura da mulher pálida no meio do rio, parecendo flutuar sobre a água. Ela se virou para ele e mostrou o rosto, que estava desfigurado e com os olhos em chamas, e emitiu um grito de gelar a alma. Até hoje há relatos de pessoas que afirmam ter visto a figura assustadora nas margens do rio Missouri. Alguns dizem que a aparição busca vingança por aqueles que não a ajudaram no dia do naufrágio. Esta história é uma criação fictícia baseada no trágico e real naufrágio do navio a vapor Sultana. A lenda do fantasma da noiva é uma adição de terror para fim de narrativa. Esta história assustadora tem origem no final dos anos 1970, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, onde um trágico acidente no Rio Dourados deu origem a uma lenda aterrorizante. O evento real que serve de base é o naufrágio de um pequeno navio de passageiros, que transportava famílias inteiras de uma margem para a outra. Em uma noite de tempestade, o navio virou, resultando na morte de dezenas de pessoas, incluindo várias crianças. Nos anos seguintes, a lenda do navio fantasma de Dourados começou a se espalhar. Pescadores e ribeirinhos que viviam ao longo das margens do rio começaram a relatar avistamentos de um navio pequeno e antigo, movendo-se lentamente sobre a água nas noites de neblina. O navio não emitia som algum, e sua presença era anunciada por um brilho pálido e fantasmagórico que o envolvia. O relato mais assustador veio de um grupo de jovens que acampava na beira do rio. Eles contaram que, à meia-noite, viram o navio passar. Eles podiam ver figuras a bordo, pais com crianças no colo, sentados silenciosamente, e com as roupas e os cabelos encharcados. O que mais os assustou foi quando as figuras se viraram para eles, com os olhos vazios e a boca aberta em um grito silencioso. A lenda se tornou um aviso para os moradores da região que evitam navegar no rio em noite de neblina. Alguns dizem que os gritos e lamentos das almas perdidas ainda podem ser ouvidos nas noites de vento, e que o navio fantasma está condenado a navegar para sempre no local de sua tragédia. Esta história é uma criação fictícia, inspirada em relatos de acidentes e lendas urbanas brasileiras. Embora o evento base do naufrágio seja uma ocorrência trágica e realista, os elementos sobrenaturais são para fim de narrativa de terror. Esta história de terror vem das frias e neblinosas águas do arquipélago de Chiloé, no sul do Chile. O Caleuche é uma das lendas marítimas mais famosas da América do Sul. E embora sua história seja antiga, os relatos de avistamentos modernos continuam a aterrorizar pescadores e navegantes. A lenda diz que o Caleuche é um navio fantasma que navega à noite submerso, para só emergir em noite de lua cheia ou em meio a uma densa neblina. Ele é descrito como um belo navio de 3 mastros, com velas brancas e brilhantes, e com as luzes acesas como se uma festa estivesse acontecendo a bordo. O que o torna aterrorizante
são os relatos de sua tripulação. Os tripulantes seriam os espíritos dos mortos que se afogaram no mar, resgatados e levados para o navio pela pincóia, uma sereia que protege o oceano. No entanto, em algumas versões da lenda, a tripulação é composta por bruxos e feiticeiros. O mistério se aprofundou com relatos de pescadores que afirmam ter ouvido música, risadas e vozes vindas do meio do oceano em noite de neblina. Eles dizem que o navio aparece de repente e que quem o avista é pego por uma força irresistível. O mais famoso dos relatos modernos envolve um pescador que, em uma noite de neblina, viu Caleúche. O navio se aproximou dele em silêncio. Ele conseguiu ver as figuras em convés, que acenavam para ele. Apavorado, ele tentou remar para longe, mas o navio se moveu mais rápido. Quando ele chegou à costa, seu bote tinha marcas de arranhões estranhos e uma cor esverdeada. A lenda diz que o navio tem a capacidade de mergulhar e submergir instantaneamente, e que quem o vê é amaldiçoado. O navio de bruxos, dizem, navega pela costa do Chile, protegendo a ilha do Chiloé e suas bruxas. A lenda é usada por marinheiros para explicar desaparecimentos de navios e pessoas no mar. Esta história é baseada em uma lenda popular chilena. O Caleúche é uma figura real do folclore da ilha de Chiloé, mas os avistamentos e eventos são contos passados de geração em geração, misturando elementos de fatos e ficção para criar uma narrativa assustadora. Esta história de terror tem como palco o Lago Lanier, na Geórgia, Estados Unidos. Embora seja um local popular para recreação, é também conhecido por seu passado trágico e por uma lenda que assombra suas águas. O lago foi criado em 1956 pela inundação de uma área que incluía uma cidade inteira, Oscarville, e um cemitério. Mais de 700 famílias foram realocadas, mas as águas já esconderam um passado sombrio. Relatos de afogamentos e desaparecimentos misteriosos no Lago Lanier são alarmantemente altos, o que muitos acreditam ser resultado de uma maldição. O local foi palco de uma tragédia terrível, a Dama do Lago, um fantasma que assombraria a área. A lenda tem origem em um acidente de carro em 1958. Duas mulheres, Suzy Robert e Delia May Park, saíram para um passeio noturno. O carro delas caiu da ponte e afundou nas profundezas do lago. Uma das mulheres sobreviveu, mas o corpo de Suzy Robert nunca foi encontrado. A lenda diz que seu espírito, preso na escuridão, assombra o local. Pescadores e velejadores, nos anos que se seguiram, começaram a relatar a visão de uma figura pálida e esguia, com um vestido de bolinhas azuis, flutuando sobre a água. Em algumas ocasiões, a figura era vista emergindo do lago, como se estivesse tentando voltar para a terra. O mais aterrorizante é que os relatos de afogamentos e acidentes continuaram. Alguns mergulhadores que exploraram o fundo do lago afirmaram ter visto casas, carros e árvores submersas, criando uma paisagem de arrepiar. Um mergulhador, em um relato, disse ter ouvido sussurros vindo do fundo, como se estivesse sendo chamado. Ele viu o carro de Suzy Robert completamente destruído, e quando olhou mais de perto, uma figura pálida e silenciosa emergiu no banco do passageiro. O mergulhador, apavorado, fugiu da água e se recusou a voltar. A história do Lago Lanier
é um exemplo de como a natureza pode esconder segredos sombrios e de como o passado, mesmo que submerso, nunca é esquecido. Esta história é baseada em fatos reais, como a criação do Lago Lanier pela inundação de uma cidade, e nos inúmeros afogamentos e acidentes que ocorreram lá. A lenda da Dama do Lago e os relatos sobrenaturais são o produto do folclore local. A história que vou te contar se passa em novembro de 1930, em uma vila inuit remota, localizada perto do lago Angicune, no território de Nunavut, no Canadá. O caçador de peles Joe Labelle, um experiente homem do mato, estava viajando por aquela região gélida quando decidiu visitar uma comunidade com a qual tinha relações comerciais há anos. Ao se aproximar da vila, Labelle sentiu que algo estava terrivelmente errado. O silêncio era absoluto e estranho. Normalmente, uma vila tão grande estaria cheia de sons de pessoas, cachorros e fumaça saindo das chaminés das cabanas. Mas não havia nada, nem mesmo um som. A cena que ele encontrou foi de gelar a alma. A vila inteira estava vazia. As fogueiras ainda estavam acesas. Panelas com comida estavam sobre o fogo. E alguns pertences pessoais estavam espalhados, como se as pessoas tivessem desaparecido no meio de uma tarefa. Labelle, aterrorizado, procurou por qualquer sinal de vida. Ele encontrou 7 cães de trenó mortos, de fome e amarrados a postes, enterrados na neve. Em outra parte da vila, ele viu centenas de cadáveres de animais, como renas, todos empilhados e cobertos de terra e pedras. Ele procurou por pegadas, mas não encontrou nenhuma que levasse para fora da vila. Era como se as pessoas tivessem se evaporado. Apavorado, Labelle correu para a delegacia mais próxima para relatar o que tinha visto. Ao saber do relato, enviou um grupo de oficiais para investigar. A equipe confirmou o que Labelle tinha visto. A vila de cerca de 30 a 50 pessoas estava completamente deserta, sem rastros. O mistério se aprofundou quando os oficiais encontraram uma série de relatos de outros caçadores e viajantes. Todos eles contavam a mesma história. A vila estava sendo assombrada por uma criatura que saía do lago. Alguns contaram que o lago emitia um brilho estranho e que à noite era possível ouvir um som vindo da água, um tipo de canto assustador que parecia hipnotizar e chamar as pessoas. A lenda local diz que uma criatura antiga, um espírito das águas, havia se libertado do lago e levado a vila inteira para as profundezas geladas, deixando para trás apenas o cenário de um cotidiano interrompido. O caso do lago Angicune permanece sem solução e continua a ser um dos maiores mistérios do Canadá. Essa história é baseada no mistério de aldeia de Angicune, um evento real e documentado. Embora muitos especulem que a história original foi exagerada por jornais da época, o fato é que o desaparecimento de uma vila inteira nunca foi explicado. Esta história vem de Montana, nos Estados Unidos, e tem como protagonista uma criatura lendária que habita as águas profundas do lago Flathead, um dos maiores lagos naturais a oeste do rio Mississippi. Embora as aparições tenham ocorrido ao longo de décadas, um evento em particular no início dos anos 2000 assustou a comunidade local. Tudo começou com um relato de pescadores e velejadores que diziam ter visto uma criatura enorme, com cerca de 10 metros de comprimento,
que se assemelhava a uma cobra marinha. Era descrita como tendo um corpo longo e sinuoso, uma cabeça larga e chifres. A lenda do monstro do lago Flathead já existia há muito tempo, mas era vista mais como um folclore local do que como algo real. A situação mudou quando um grupo de jovens que acampava nas margens do lago desapareceu sem deixar rastros. Os amigos relataram que, na noite do desaparecimento, ouviram gritos desesperados e um som de algo enorme se arrastando para a água, seguido por um silêncio assustador. As autoridades vasculharam o local, mas não encontraram nada além de um bote virado e as roupas dos jovens espalhadas pela margem. O mistério se aprofundou quando um fotógrafo amador, que estava no lago na mesma noite, afirmou ter tirado uma foto da criatura. A imagem, embora desfocada e escura, parecia mostrar uma figura enorme e escura emergindo da água, com uma forma que se assemelhava aos relatos anteriores. A foto foi publicada em jornais locais e reacendeu o medo da criatura. Um dos relatos mais arrepiantes veio de um mergulhador profissional que estava explorando o fundo do lago em busca de possíveis evidências do desaparecimento dos jovens. Ele relatou que, a cerca de 100 metros de profundidade, se deparou com uma enorme fenda submarina e, de dentro da fenda, ele viu algo se mover. Ele descreveu a criatura como um corpo longo, coberto de uma pele escura e escamosa, que se movia com uma velocidade impossível. Ele subiu à superfície em pânico e se recusou a voltar ao lago. As autoridades fecharam o caso do desaparecimento como um acidente trágico, mas a comunidade local continua a manter a lenda viva. Eles alertam uns aos outros para não se aventurarem muito longe da costa. E em algumas noites dizem que é possível ouvir um som estranho vindo das profundezas do lago. Essa história é uma criação fictícia baseada em elementos de lendas e folclore, principalmente a lenda do monstro do lago Flathead, de Montana, que é um mistério até hoje.